Pelo sinal da Santa Cruz, livrai Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e de nossa Mãe, Maria Santíssima. Salve Maria Imaculada, sou Emerson Luiz, membro da Comunidade Católica Glórias de Maria. E hoje nós estamos no 11º dia da nossa peregrinação, um mês com Maria. E hoje o tema é o grande inimigo. O demônio é o grande inimigo do homem. É o inimigo número 1, diz o Papa Paulo VI. Satanás aparece nos inícios do gênero humano, que se apresenta desde o princípio homicida, mentiroso e pai da mentira. João capítulo 8. Conseguiu fazer cair os nossos antepassados Adão e Eva e se tornou o príncipe deste mundo, acusador dos nossos irmãos. Com o pecado original, todo o mundo jaz sob o maligno. E os demônios são dominadores deste mundo tenebroso. Então nós precisamos entender desde já, isso que São Paulo nos traz na carta dos Efésios, capítulo 6, que não é contra o homem de carne e sangue que temos de lutar, mas contra todo principado e potestades, contra os dominadores deste mundo de trevas, é o que disse aqui, Como aparecem tenebrosos os primeiros acontecimentos à humanidade nova, por causa deste infernal assassino que possui o império das trevas. Santo Padre Pio, em uma carta a seu padre espiritual, falou da figura monstruosa de Satanás, vista em uma visão como um horrível e gigantesco, alto como uma negra montanha. São Pedro nos apresenta como a imagem de um leão que ruge sempre pronto a devorar-nos. 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8 e 9. Como o tortura a inveja, porque nós nos podemos salvar. E isso é a maior raiva dele, Essa inveja que ele tem, que nós podemos nos salvar e estar com o Senhor. E ele vai fazer de tudo para acabar com isso. Ele nos quer todos consigo no inferno. Então você que não acredita no demônio, tome cuidado. Isso é a maior artimanha dele. É que você viva como se ele não existisse. Uma cena estupenda, porém, nos aparece ao início da humanidade, dominada por Satanás e oprimida pelo pecado. Uma mulher sublime, com o seu filho, esmaga a cabeça da serpente tentadora. A Imaculada, vencedora de Satanás, brilhante nas trevas do pecado, com seu divino filho. A Imaculada é o desafeto de Satanás. A página do Gênesis, onde Deus apresenta a Imaculada, é semelhante a uma aurora que se eleva maravilhosa sobre a noite da humanidade pecadora. O autor, inspirado do Cântico dos Cânticos, assim exclama: quem é aquela que avança como a aurora, bela como a lua, eleita como o sol, tremenda como um exército disposto em ordem de batalha? Esta é a Imaculada, a guerreira invencível, a senhora das vitórias, o terror dos demônios. Nos bate aqui lembrar um particular narrado por Santa Bernadette sobre a Imaculada em Lourdes. A pequena vidente viu de um lado da gruta uma turma de demônios que berravam com gritos infernais. Assustada, Santa Bernadette elevou os olhos à Imaculada, e bastou que a Imaculada volvesse um olhar severo para os demônios para que eles desaparecessem em precipitada fuga. Então, no meio dos seus tormentos e tentações, volte o teu olhar para a Virgem Imaculada, ela que é tida como o terror dos demônios. Então, se apegue, tenha a devoção à Nossa Senhora. Assim, um demônio, frente à Imaculada, demonstra ser o que significa o seu nome Beelzebul, um deus das moscas. A tática do demônio é aquela de alegrar os sentidos e a imaginação do homem,
para perder o seu espírito. Por isso que nós não podemos viver, né? A igreja nos ensina, através de São João da Cruz, dessa noite dos sentidos, essa mortificação dos nossos sentidos, dos nossos prazeres, né? Aí depois tem aqui também da imaginação, que é ali onde ele quer agir. Se apresenta como um conselheiro e um servidor em luvas amarelas, com ofertas de bens e prazeres sedutores a ganhar. Assim como Eva, lá em Gênesis 3,17, ele fez isso, né? Não coma do fruto, será como Deus, né? E aquele orgulho invade e ali cai o pecado. Assim tentou Jesus no deserto. E com tantos santos de todos os tempos, São Bento, São Francisco de Assis, Santa Teresa d'Ávila, o Santo Curadário, São João Bosco, Santo Padre Pio, sempre querendo apresentar prazeres, fama, honra, sempre aquilo que vem de encontro o carnal, né? Aquilo que vem de encontro com a carne, que está contra o espírito. Habilíssimo e na defensiva como ele se sabe servir de tudo para nos arruinar. E basta uma olhada imodesta de Davi, que olha para Betsabeia, uma guloseima de Esaú, que quer um prato de lentilhas, um apego ao dinheiro de Ananias e Safira, que esconde moedas, todos caíram. Ele tenta até propor coisas aparentemente úteis para as almas. Você sabe que o Santo Curadários pregava de maneira simples. O Santo Curadários pregava muito simples. Fecunda de graças para a alma. Então, para as almas era muito boa a pregação simples de Santo Curadários. Todos entendiam. Bem, o demônio foi a ele cheio de premuras e o exortou a pregar de modo difícil, assegurando-lhe a fama de grande pregador. Então, mandou que ele trocasse a forma de pregar e ele seria tido como um grande pregador. O santo adivinhou o engano, se recusou e continuou com os seus sermões fáceis e eficazes. Teve que pagar, porém, com muitos despeitos furiosos que o demônio lhe fez de dia e de noite. Então, não cumprindo com aquilo que o inimigo queria, o inimigo se foi contra ele, né? Então, quando nós estamos sendo muito atacados e nós percebemos que isso é uma ação do inimigo, é porque nós estamos junto com o Senhor e na direção certa. A obra-prima de arte de Satanás é chegar a convencer os homens de que ele não existe. Neste ponto, é claro, o demônio pode tratar os homens como bonecos, né? Sabendo que a humanidade não acredita na existência dele, ele consegue agir de maneira muito fácil. Uma vez, Pio escutou um sermão onde o orador fazia nada mais que perguntar se verdadeiramente o demônio não existia, como dizem alguns. Somente no fim o orador concluiu afirmando a existência do demônio. Depois do sermão, Pio advertiu o pregador, dizendo-lhe que quando se fala do demônio, precisa falar logo da sua existência e da sua ação nefasta no mundo. Só no fim se pode acrescentar: existem 4 estúpidos que ousam negar a existência do demônio. Esses 4 estúpidos hoje são muitos, até na igreja. Tanto é verdade que o Papa Paulo VI teve que intervir expressamente em um discurso para confirmar a verdade da fé sobre a existência de Satanás como pessoa e para constatar amargamente como a fumaça de Satanás está fumegando na igreja. Uma outra vez, o Santo Padre Pio disse a uma filha espiritual: se pudesse ver com os olhos do corpo quantos demônios invadiram a terra, não mais veríamos o sol, tamanha quantidade. Contra esses apóstatas impuros, como São Pio mesmo os chamava, qual não deve ser a nossa defesa? Jesus nos preveniu contra as insídias do diabo. Ele nos ensinou as palavras do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação. Ele recomendou com zelo: vigiai e rezai para não cairdes em tentação. Marcos 14, versículo 38. A vigilância e a oração são as 2 maiores forças do homem contra o demônio. Façamos nossa esta recomendação paterna de Santo Padre Pio: filho meu, ele dizia assim, filho meu, o inimigo não dorme.
Esteja alerta com a vigilância e a oração. Com a primeira, o avistaremos. Com a segunda, teremos as armas para nos defender. Olha a direção. Comentando esse versículo que o Senhor diz, né? Vigiai e orai para não cair em tentação. Padre Pio explica. Com a primeira, né? Vigiar, avistaremos. O avistaremos. Com a segunda, que é, né, orar, teremos as armas para nos defender. A vigilância nos faz avistar as ocasiões perigosas. Uma leitura, um espetáculo, uma pessoa, um lugar, uma vontade que não provém de Deus. A oração nos dá a força de evitar as ocasiões, de fugir das ocasiões. Não só evitar, mas até mesmo fugir, como recomendava São Felipe Neri. Santo Agostinho ensina que o demônio é só um cão amarrado e só pode morder quem dele se aproxima. Passemos longe, então. Se o demônio se faz insolente, escutemos a palavra de São João Bosco, que dizia aos seus jovens: quebrai os chifres do demônio com a confissão e a comunhão. Olha as armas de Dom Bosco: confissão e comunhão. São Maximiliano Maria Kolbe escreveu que hoje a serpente levanta a cabeça em todo o mundo, mas a Imaculada lhe esmaga em vitórias grandiosas. Para bater o demônio de modo mais humilhante, precisamos recorrer à Imaculada. O demônio tem literalmente pavor dela, que sozinha é terrível, como exército disposto em ordem de batalha. Quando Santa Verônica Giuliani era atacada fisicamente pelo demônio e apenas conseguia invocar Nossa Senhora, o demônio fugia precipitadamente gritando: não invoque a minha inimiga. A oração mariana mais forte contra o demônio é o rosário. Uma vez lhe perguntaram durante um exorcismo qual oração ele mais temia. Respondeu: o rosário é o meu flagelo. Então que nós possamos entender a importância de rezar o Santo Terço. O Santo Terço é o flagelo dos demônios. É uma bomba no inferno. Uma pessoa que reza o Santo Terço. Não caia nessa: mas é uma oração tão repetitiva. É uma oração não sei o quê. É melhor as minhas palavras. Sim, o nosso diálogo com Deus é importante. Porém, a oração do Santo Terço, se nós olharmos, o Pai Nosso, ele é bíblico. A Ave Maria, boa parte sua, ela é bíblica. O creio é a nossa profissão de fé, é como uma oração de exorcismo. Então tem todo um poder, né? O inimigo que tenta nos colocar, que é uma oração simples. Se os cristãos levassem consigo e usassem a miúde este flagelo dos demônios, quantas ruínas, desventuras e pecados há menos sobre a terra. E aí tem 3 votos agora aqui para que nós possamos viver neste dia. Primeiro, levar consigo o rosário e recitá-lo na tentação. Aqui, mais uma vez, eu explico. A palavra terço só é usada na língua portuguesa. Então, qualquer outro lugar que você for, quando eles falam de rosário, eles estão falando do terço. Então, eles falam uma parte do rosário, que é o terço, ou o rosário completo, que seria os 3 terços ou 4 terços, né? Porque São João Paulo II colocou os mistérios luminosos, que é facultativa. Segundo propósito é oferecer hoje uma mortificação contra a gula. E o terceiro é ler e meditar a página do Evangelho sobre as tentações de Jesus no deserto. Mateus capítulo 4, versículo do 1 ao 11. Amém? Então fiquem com Deus. Salve Maria Imaculada.